Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Paulo Silva. Vamos dar início a mais uma sessão do webinar, desta vez dedicada ao call center e às suas configurações adicionais. Às configurações que podem ser efetuadas pelos supervisores de call center. Eu tenho aqui comigo mais uma vez o Nuno Teixeira, do Departamento de Desenvolvimento da IPABRIC, que está ativamente envolvido no desenvolvimento do call center. Bom dia, Nuno. Bom dia. Vamos dar início a mais esta sessão e nesta sessão vamos retomar um tema que não foi possível dar na última sessão do call center. Vamos iniciar com um tema que não foi possível dar na última sessão do call center, que foi a parte das estatísticas, e vamos iniciar por aí. Toda a gente me consegue ouvir bem? Ok, vamos então prosseguir. Vamos iniciar pela parte das estatísticas e vou partilhar o meu ecrã convosco. E hoje começa o Nuno com a parte das estatísticas, ok? E depois então vamos passar para a parte das configurações. Antes de mostrar mesmo a parte das estatísticas, acho que era importante apresentar aqui três conceitos. O primeiro conceito é o de estatísticas de chamada de fila e estatísticas de chamada de agente. Ou seja, apesar de ser a mesma chamada de entrada, quando a chamada é vista do ponto de vista da fila, apresentam uns dados, e quando é vista do lado do agente, apresenta outros. Isto porquê? Porque a mesma chamada da mesma fila pode ser transferida entre agentes. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Uma chamada entra na fila 1 e é atendida pelo agente A. Esse agente fala durante cerca de 1 minuto. Ao fim desse minuto, transfere a chamada para o agente B e esse agente B fala durante mais 3 minutos, até que termina a chamada. Do ponto de vista da fila, isto tratou-se de uma chamada com duração de 4 minutos. Enquanto que, se formos ver esta chamada do ponto de vista do agente A, isto tratou-se de uma chamada do agente A de 1 minuto. E do ponto de vista do agente B, tratou-se de uma chamada com duração de 3 minutos. Isto o que é que quer dizer? Existem aqui vários relatórios estatísticos e alguns deles estão orientados para as filas e neste caso o total de chamadas que iria ser apresentado seria apenas uma, e existem relatórios estatísticos orientados para agentes, em que nesses relatórios, se fôssemos ver o total de chamadas, viríamos 2 chamadas. De forma genérica, os relatórios que permitem filtrar por utilizador só podem ser comparados com outros relatórios que também permitam filtrar por utilizadores, pois esses dados vão refletir as transferências. Relatórios que só permitam filtrar por fila só podem ser diretamente comparados com outros relatórios que também só permitam filtrar por fila, porque esses dados não vão refletir as transferências. Outro conceito que quero aqui apresentar tem a ver com as chamadas perdidas. Nos diversos relatórios disponíveis, os dados de total de chamadas perdidas apenas é apresentado em relatórios de filas. É possível, nas listagens de chamadas, consultar a lista de agentes onde a chamada foi tentada entregar, ou seja, que tem tentativas de entrega de chamada, mas a quantificação de chamadas perdidas mesmo apenas é feita a nível de fila. E o terceiro conceito tem a ver com as chamadas realizadas, ou seja, chamadas de saída. O call center e as filas são orientados para inbound, ou seja, a fila na IPABRIC é uma função de entrada. Portanto, quem faz chamadas de saída não são as filas, quem faz chamadas de saída são agentes. E um agente pode pertencer a N filas. Por isso, aqui na quantificação de chamadas de saída, ela só vai aparecer a nível de agentes e nunca a nível de filas. Apresentando isto, vamos mostrar então a interface dos relatórios estatísticos. Este primeiro que já está aqui a ser mostrado é o... Antes aqui da estatística, vou mostrar a lista de chamadas. O que é a lista de chamadas? Como o nome indica, é uma lista, ou seja, não é estatísticas, não apresenta totais, não apresenta somatórios, é uma lista e serve mais até para fazer algum tipo de debug aqui do finished calls, se de facto uma chamada entrou, se quanto tempo tocou, se antes da fila chegou a passar por um IBR. Existem aqui vários campos que podemos mostrar.
Depois é possível fazer aqui filtros por datas, quem fez a chamada, onde a chamada foi entregue, a direção, qual foi a fila usada. Aqui um exemplo. Ok, temos aqui a lista de chamadas e carregando aqui na setinha dá o detalhe daquela chamada. Isto é uma chamada que foi entregue na fila suporte. A fila suporte entregou no agente Paulo Silva. O agente Paulo Silva falou durante 1 minuto e 30. Isto é uma lista sem grande tratamento a nível dos dados apresentados. Depois temos aqui outra lista que é orientada para as chamadas que foram perdidas, ou seja, chamadas de fila que não foram atendidas por nenhum agente. Isto permite, para a lista de chamadas que aqui é apresentada, além de apresentar o nome da fila, o número que ligou, quanto tempo ligou e se existiram ou não tentativas de entrega em algum agente. E se clicarmos no agente, dá o detalhe dessas tentativas. A que horas é que ocorreu a tentativa de entrega no agente e durante quanto tempo ocorreu essa tentativa de entrega. Okay? Isto é mais orientado mesmo para ver a lista de chamadas que não foram atendidas. Depois temos aqui outra listagem das chamadas de fila. Nesta listagem aqui apresenta os dois tipos de chamadas, ou seja, apresenta tanto as atendidas como as não atendidas. No caso das atendidas, identifica quem foi o agente que atendeu a chamada. Uma feature aqui deste relatório é que, se não agrupar por nada, dá uma lista de chamadas. Mas se agrupar os resultados para determinado dia ou para determinado mês, aqui vou para aqui por mês, permite obter outros dados também interessantes, que é eu saber por número de chamador quantas vezes é que esse número ligou, para que fila, né? E dessas vezes que ele ligou, quantas vezes não foi atendido e quantas vezes foi atendido. E das vezes que foi atendido, quem é que falou com esse cliente. Além de dar a lista, temos aqui a possibilidade depois de filtrar os resultados pelo número chamador e até mesmo pelo número máximo de tentativas de contacto, ou seja, permite obter quem foram os clientes, por exemplo, que no mês passado ligaram mais que 10 vezes, mais que 50 vezes e obtermos, né, quais são os clientes que mais ligam para as filas. Ok, isto são as listas. Agora então vamos mesmo para os relatórios. Este relatório geral tem este relatório tem tanto a componente vista do lado do agente, como a componente vista do lado da fila. A primeira secção aqui, dos utilizadores, users, mostra os dados chamadas do ponto de vista dos utilizadores. Depois, as restantes secções de chamadas atendidas, chamadas não atendidas e os totais são relativas a estatísticas do ponto de vista da fila. Aqui podemos ver dados como número de chamadas atendidas, tempos de chamada, médias de atendimento, médias de espera, percentagens. Temos gráficos a identificar os utilizadores, gráficos a identificar as chamadas e este relatório permite também exportar depois os resultados para CSV. Vou mostrar agora o relatório de produtividade. Produtividade, como vemos aqui, já permite filtrar por agente. Portanto, este é um relatório dedicado às estatísticas do ponto de vista do agente, da ótica do agente. Existem aqui várias opções depois de apresentar os resultados. Podemos criar um relatório com todos os detalhes agrupados pelo agente, ou seja, resumindo no agente todo o atendimento que ele faz nas diversas filas a que ele pertence. Podemos fazer o relatório por agente e por fila. Podemos fazer um relatório
resumido de tudo, ou seja, só dá, por cada agente só vai dar o total da seleção efetuada, ou então até mesmo um minimalista que apresenta os dados de uma forma muito mais simples, que é para os agentes selecionados e para as filas selecionadas, a mostrar apenas total chamadas feitas, total chamadas recebidas e tempo médio de atendimento. Não mostra mais detalhes. Se fizermos o sumário, mostra aqui por blocos horários, que foi selecionado aqui, blocos horários de 1 hora, mostra aqui em cada bloco horário quantas chamadas foram realizadas, quantas chamadas foram atendidas. Vou por aqui, por exemplo, das 11 às 13. Temos aqui para cada bloco de horas quantas chamadas foram efetuadas pelos utilizadores, pelos agentes, quantas chamadas foram recebidas, tentativas de entrega, tempos médios de espera, tempos médios de conversação, e podemos ainda mostrar as chamadas diretas para os utilizadores, ou seja, enquanto que aqui estamos a mostrar chamadas de entrada de filas, e ao mostrar as chamadas de saída, também conseguimos mostrar as chamadas de entrada sem serem de fila. E aqui nas chamadas, na secção de chamadas de entrada, então temos detalhado dessas chamadas de entrada quantas são não ACD, ou seja, não foram de fila, e quantas foram de fila. O relatório também é exportável para CSV. De forma idêntica temos a produtividade, mas do ponto de vista da fila, ou seja, a produtividade de fila só permite filtrar por fila e tem um tratamento semelhante àquele que vimos, que permite detalhar os totais de chamadas por blocos de hora, ou então por blocos, por exemplo, de 5 minutos, blocos de 15, blocos de 30. Este detalhe maior de 5, de 15 e 30 minutos permite saber com mais precisão em que altura do dia é que existem mais chamadas. Ou seja, se tiver, por exemplo, detalhado por hora, nós podemos ver aqui, imaginemos aqui no período das 15 às 15h59, das 15 às 15h59. Tínhamos o detalhe que neste bloco de 1 hora existiam chamadas, não é? Ao colocar isto em blocos de 15 minutos, conseguimos ter o detalhe ainda mais preciso. Esta chamada, o número máximo de chamadas o pico ocorreu entre as 15h30 e 15h45. Portanto, eu posso ainda limitar mais a minha pesquisa, né? Entre as 15 e as 15h45, e em blocos de 5 minutos, em que altura aqui é que existem mais chamadas. O pico, né? O pico que eu iria obter seria ali entre as 15h40 e as 15h45, e nessa altura eu estaria então já consciente que teria de ter aí o meu número máximo de agentes disponível para atender as chamadas. Outro relatório, o resumo das atendidas. Este é mais um relatório que permite filtrar por agente, ou seja, é um relatório que vai mostrar estatísticas pela ótica do agente. Este relatório permite obter totais chamadas atendidas que cada agente atendeu em tempo inferior ao que estiver aqui configurado como sendo o tempo de referência de atendimento. Vamos aqui o exemplo. Vou pôr aqui para ser mais fácil. Ok? Das chamadas atendidas, por exemplo, aqui vou colocar para ser mais fácil, das 10 às 12. Este tempo de referência que está aqui configurado pode ser editável. Ele de base vai com estes valores, 15 segundos, 30 segundos e 60 segundos, mas pode ser configurado da forma
da forma que eu quiser. Posso chegar aqui e posso dizer que quero o tempo de referência sendo só 10 segundos. Ou então, em vez de pôr só um valor e não usar os 3, posso colocar aqui 5 valores, 6 valores, o que eu quiser. Isto o que me vai dar é o total de chamadas atendidas abaixo destes tempos. Ou seja, eu colocando só um valor, 10 segundos, o que ele vai mostrar é das chamadas atendidas, quantas é que foram atendidas de facto abaixo destes 10 segundos e as que foram acima destes 10 segundos. De forma idêntica, temos o resumo geral, só que desta vez pela ótica da fila. Okay? Temos mesmo aqui o tempo de referência, que eu posso configurar da forma que eu venho entender. E novamente vamos ter aqui a indicação para aqueles tempos de referência e quantas chamadas foram atendidas abaixo de cada um dos tempos configurados aqui. Vamos para o próximo, e agora o próximo é o resumo das chamadas perdidas. Aqui a ideia é analisar com especial detalhe as chamadas perdidas, ou seja, em que altura do dia ou semana existem mais chamadas perdidas e quais as durações dessas chamadas. Deixa eu pôr aqui, sumário. Okay. Dá as totais chamadas, isto só para nível de chamadas perdidas, e dessas perdidas quantas chamadas duraram menos de 15 segundos, entre 15 a 30 ou mais de 60 segundos. No gráfico temos uma noção mais simpática de analisar, não é? Os blocos horários onde temos mais chamadas perdidas. Isto para as chamadas perdidas. Agora temos os relatórios personalizados. O que é que são os relatórios personalizados? Enquanto que até aqui os relatórios têm um formato mais rígido, este relatório permite alguma flexibilidade para o supervisor criar relatórios apenas com os dados que lhe sejam mais relevantes. Aqui é possível configurar relatórios de agentes ou filas. Aqui eu posso selecionar que tipo de relatório é que quero. E de acordo com o tipo de relatório, os campos que são mostrados para selecionar são distintos devido mesmo à particularidade da ótica do utilizador e da ótica da fila. O que permite aqui ao supervisor é eu criar o meu relatório personalizado, que é, imaginemos que para a fila IPbrick, suporte IPbrick, eu na verdade não quero ver nada a nível de tempos, nem de chamadas, então tiraria tudo o que tem a ver com tempos e chamadas e apenas queria ver os totais de login, de pausa e de unpause. Daria aqui um nome. Gravar este template. Isto significa que da próxima vez que eu cá vier, eu tenho acesso ao meu relatório, que seria o meu suporte de tempos de IPbrick, e ele automaticamente seleciona-me qual é que era a fila que eu queria, qual é que eram os campos que eu queria, e facilita tanto a criação do relatório à minha medida, como depois eu poder agendar este relatório de forma automática, que vamos ver depois de seguida nas configurações avançadas. Para terminar, vamos aqui ao histórico de autenticação. O histórico de autenticação permite ao supervisor ter noção dos tempos que cada agente dedicou de facto ao atendimento de chamadas.
O funcionamento normal do call center pressupõe que o agente, quando entra ao serviço, faça login no telefone, a se colocar disponível para fazer o atendimento. Essa ação de fazer login fica registada em sistema e depois daí para a frente, sempre que ele se colocar em pausa, essas ações serão também registadas, e bem como o motivo de pausa que o agente selecionou. Isto permite depois ao supervisor vir aqui a este relatório e aqui, por exemplo, no formato de sumário, formato de resumo, ter acesso a quantas horas é que o utilizador teve logado e desse tempo que teve logado, quanto tempo é que esteve em pausa. E durante essa pausa, qual foi o motivo de pausa que ele selecionou. E permite ter aqui noção de, por exemplo, horas de almoço, quanto tempo é que cada um despende em horas de almoço, quanto tempo é que cada um despende em horas de formação, em reuniões, depende dos motivos de pausa que os supervisores tenham configurado. Além deste resumo, outra particularidade disto é permitir obter detalhes. Imaginemos que eu quero ver aqui um utilizador em concreto. Data to show, ok, deste mês. O Paulo Silva não anda a fazer logins. Vamos ver todos. É mais fácil. O que é que permite saber aqui no detalhe? A que horas é que o agente fez login? Está aqui. O agente fez login nesta hora e foi no telefone, neste caso, TEL 103. Depois sabemos que, passado algum tempo, esse agente colocou-se em pausa e a pausa que ele se colocou foi formação. Temos depois a noção quanto tempo depois é que ele se despausou e colocou novamente disponível para atendimento. Okay? Permite com detalhe saber cada agente quanto tempo é que teve de facto disponível para atendimento. Todos os relatórios que vimos até agora são possíveis de exportar em formato CSV, para depois as estatísticas serem manipuladas, por exemplo, numa folha de cálculos. E todos eles, com exceção do primeiro de todos, que eram chamadas efetuadas, todos os relatórios são possíveis de agendar de forma a serem gerados automaticamente e enviados por e-mail. Mais à frente, quando chegarmos na parte das configurações, vou abordar com mais detalhe este tema. Agora passava aqui ao Paulo para falar um pouco sobre o menu seguinte, que seria já da parte de gestão, de como os supervisores podem gerir os agentes aqui nas filas.